programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Currimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz, 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 23º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, o capítulo 14, versículo de 25 a 33. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce, não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
O Evangelho deste domingo apresenta Jesus a caminho de Jerusalém, seguido por grandes multidões. E é nesse contexto que ele ensina e expõe as exigências do discipulado, quando lembra, ou quando exorta, ou quando enfatiza, quem quiser ser seu discípulo deve colocá-lo acima de tudo e de todos, acima dos laços familiares e até da própria vida. Carregar a cruz e segui-lo com determinação. E para ilustrar essa exigência, Jesus recorre a duas parábolas. A do homem que calcula antes de construir uma torre e a do rei que avalia suas forças antes de entrar em guerra. Ambas ressaltando a importância de considerar as consequências de seguir Jesus antes de assumir esse compromisso. E o Senhor conclui afirmando que só é verdadeiro discípulo aquele que renuncia a tudo que possui e o segue. Assim percebemos que seguir Jesus implica percorrer um caminho de renúncia, um caminho feito de entrega e doação de vida. O discípulo que quer seguir nosso Senhor deve colocá-lo acima dos próprios projetos pessoais e dos afetos mais caros, como a família. Seguir Jesus exige liberdade interior. Preciso estar inteiramente disponível, livre, para poder assumir essa escolha. Por isso, para segui-la, a pessoa tem que avaliar suas forças para acolhê-lo, a fim de saber se realmente pode chegar até o fim. Jesus não admite meus termos. Ou se aceita o reino com grande dedicação exclusiva, ou não vale a pena começar algo sem condições de assumir suas consequências até o fim. O discipulado não é um caminho que se percorre com hesitações, mas que se vive de corpo e alma, de modo pleno e sem reservas. Todos são chamados a seguir o Senhor. Ele não rejeita ninguém. Contudo, apresenta exigências claras para todos os que desejam segui-lo. Quando afirma: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Assim nós percebemos que as exigências para sermos discípulos de Jesus estão todas subordinadas à renúncia. Renúncia dos afetos familiares, colocar o Senhor acima da própria família. Jesus não pede a nenhum de nós, para quem deseja segui-lo. Jesus não está dizendo que devemos ser irresponsáveis por nossos deveres familiares, mas exige que as relações familiares não nos impeçam de segui-lo com total liberdade, de segui-lo de forma plena. Para alguns, isso implica a decisão de consagrar-se inteiramente a ele de modo exclusivo. Mas qualquer seguimento que seja, mesmo para o fiel leigo na sua vida comum, significa que, dedicando-se inteiramente à família, deve colocar sempre nosso Senhor Jesus Cristo no centro. E isso santifica a própria família também. A segunda exigência é renunciar à própria vida. O discípulo de Jesus não pode viver de forma egoísta, colocando seus projetos pessoais e seus próprios interesses em primeiro lugar, acima das exigências que o Senhor lhe faz. Uma vez que nós escolhemos seguir nosso Senhor, não pretendemos fazer aquilo que nos convém, mas nos submeter às exigências do reino e fazer da própria vida um dom de amor aos irmãos, em prol do reino de Deus. Ou seja, seguir Jesus implica a doação da vida até o fim. Pois esse também foi o caminho que ele mesmo seguiu. Nos amou até o fim. E o discípulo é convidado a imitar o seu mestre. A terceira exigência é a renúncia aos bens materiais. Nós sabemos que os bens podem facilmente transformar-se em deuses, ídolos, aos quais nós nos imolamos, servimos cegamente, gastamos a nossa própria vida, nos escravizamos, fazendo-nos viver inteiramente em função deles. Morremos e tudo fica aqui. Nada podemos levar quando nós seguimos para a vida eterna. E essa exigência, portanto, mostra que é preciso priorizar o Senhor e seu reino.
Viver na dinâmica do reino implica viver no amor e deixar que a vida seja dirigida por uma lógica de doação, de comunhão, de serviço, de partilha. De qualquer forma, seguir Jesus é sempre possível. Ou tantos fizeram antes de nós, ainda continuam fazendo hoje. Porém, é um caminho exigente, uma porta estreita. E por isso, nem todos aceitam entregar-se totalmente ao Senhor. Por isso, o Senhor nos pede de avaliar bem as implicações e as consequências do seguimento antes de assumir uma decisão. A parábola do homem, que antes de construir uma torre, calcula se tem recursos para terminá-la, e a do rei, que antes de partir para a guerra avalia se pode enfrentar o seu adversário, que é mais forte. Essas duas parábolas nos convidam, especialmente nós que queremos ser discípulos de Jesus, a avaliar sempre a nossa consciência, a nossa disposição interior, a nossa vontade, a nossa decisão, porque devemos ir até o fim. Somente com a graça de Deus conseguimos, portanto, atender às exigências do reino e seguir Jesus até o fim. Jesus propõe um caminho de discipulado, que implica adesão incondicional à sua pessoa. Segui-lo não é um caminho fácil, é verdade, mas é possível. É uma opção que muda radicalmente a nossa vida, porque supõe colocar o Mestre acima de tudo, da própria família, dos bens e da própria vida. Não significa rejeitar os laços de amor, mas reconhecer que nada deve afastar-nos de Cristo e de sua proposta de vida plena no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude com a sua graça a segui-lo sempre de modo pleno e com grande alegria. Quem não renunciar a tudo aquilo que possui, não poderá ser meu discípulo. Não poderá ser meu discípulo. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A tudo aquilo que possui, não poderá ser meu discípulo. Não poderá ser meu discípulo. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Quem não renunciar a tudo aquilo que possui, não poderá ser meu discípulo. Não poderá ser meu discípulo. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O livro da sabedoria, que é um livro sapiencial, especialmente o texto, ou o trecho, que é proclamado na liturgia dominical, o 23º do tempo comum, nos lembra que somente conhecendo os desígnios de Deus que nós podemos dar uma direção à nossa própria vida. A pergunta é como conhecer os desígnios de Deus. E o autor do livro da sabedoria é muito realístico, quando ele levanta esse questionamento: qual homem pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? E ele recorda que os nossos pensamentos são limitados. As nossas reflexões são inseguras.
malmente nós conseguimos conhecer as coisas do nosso cotidiano. Aí diremos aquilo que cai sobre os nossos sentidos, sobre o nosso tato, a nossa visão, o nosso paladar, a nossa audição. Quantas vezes nos iludimos, não temos o conhecimento autêntico dessas realidades sensíveis. Até mesmo porque as emoções atingem o nosso intelecto, pesam sobre o nosso intelecto, de forma que o nosso conhecimento a respeito das realidades sensíveis é um conhecimento também imperfeito. Ora, se nós não conseguimos conhecer plenamente o que nos é dado pelos sentidos, como então vamos saber as intenções de Deus, os desígnios de Deus, para poder viver de modo correto, de forma boa e feliz, para dar sentido à nossa vida? E o autor faz questionamentos muito profundos. Quem poderá então descobrir o que há nos céus, se malmente nós conseguimos conhecer aquilo que o sentido nos oferece, as realidades sensíveis, e muitas vezes erramos no conhecimento das coisas sensíveis. Às vezes nos iludimos, e tem tanta ilusão que os sentidos nos oferecem, pensamos que uma coisa de uma forma e não é realmente como aparece a primeira vez. E então, como podemos conhecer os desígnios de Deus? O autor dá uma resposta. Só podemos conhecer o desígnio de Deus iluminado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência extremamente limitada, para então, por ato de revelação de Deus veio ao nosso socorro com o seu Santo Espírito, compreendermos os seus desígnios, de forma que então nós possamos viver de modo bom, de forma que nós possamos viver dando sentido à própria vida. E o livro da sabedoria é um livro filosófico, sapiencial. O objetivo justamente é transmitir a sabedoria. E a sabedoria não diz respeito a quem detém muitos conhecimentos e muitas informações. Tem pessoas que têm muitos conhecimentos, detêm várias informações, têm uma cultura geral fantástica, têm uma visão científica da realidade surpreendente, mas não é sábio, não é sábia, porque não sabe conduzir de forma correta e boa a própria vida. A sabedoria, portanto, de que fala o autor do livro da sabedoria, se identifica com a arte de viver bem, a fim de que a pessoa seja feliz, porque a grande questão nesse mundo é ser feliz. E somente com sabedoria que nós poderemos realizar esse objetivo, atingir esse propósito. Segundo o autor do livro da sabedoria, só a sabedoria, que é um dom de Deus, vai permitir ao ser humano compreender os desígnios do Senhor e justamente fazer aquilo que agrada a Deus. Porque sabemos, somente quando nós conseguimos agir de acordo com os desígnios do Senhor, é que nós conseguimos ser felizes. Podemos fazer escolha que realmente traga uma felicidade não imediata, mas uma felicidade que é duradoura. Assim, o autor do livro da sabedoria, o autor sagrado, ele parte dos nossos condicionamentos humanos, das nossas limitações. Ele começa a falar das nossas dificuldades para conhecer o próprio mundo sensível, para então nos dizer, só com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos discernir, de acordo com o querer de Deus, aquilo que convém ou não convém para nós. É que nós podemos tomar decisões consequentes e realmente que nos vai fazer bem, nos dar felicidade, não de forma imediata, não aquela alegria passageira, mas especialmente no longo prazo. Por nós mesmos, nós não conseguimos compreender o que Deus tem a nos falar, a descobrir a sua vontade, mas podemos conhecer os seus desígnios com a luz do Divino Espírito Santo, que não falha. Ele via sobre nós. Basta que também nós, em oração, peçamos ao Senhor esse dom, para que cada vez mais, à luz da sabedoria, possamos tomar as nossas decisões. Sabedoria é um dom de Deus. Nós podemos dar um verdadeiro sentido à nossa própria vida, justamente exercitando esse dom. Porque só a ação de Deus, que derrama sobre nós a sua sabedoria, vai permitir
encontrar o sentido da vida e discernir o verdadeiro do falso, aquilo que é importante daquilo que justamente não tem grande importância para nós, daquilo que de fato conta em nossa vida. Assim, ao Senhor peçamos sempre esse dom da sabedoria, a arte de viver bem, a arte de fazer escolhas que realmente nos tragam a felicidade e nos coloquem sempre nos caminhos do Senhor. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.